Esse é o melhor momento que a gente tem para poder empreender. Ainda em 2025, você pode montar o teu negócio de inteligência artificial, pode montar uma consultoria estratégica com IA, pode montar uma infraestrutura, pode montar um SaaS, você pode fazer o que você quiser. Mas nesse vídeo aqui, eu vou falar para você o que eu faria. Eu montaria uma consultoria estratégica em inteligência artificial ainda em 2025. Então o cenário é o seguinte: como eu montaria a minha consultoria para começar 2026 botando para quebrar. Então o cenário é: estou saindo do meu emprego como CLT e vou montar uma consultoria e eu vou te ensinar o que eu faria e você pode copiar tudo que eu falar aqui e aplicar porque vai dar certo. Para você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Kelvin, eu sou um ex-programador empreendedor. Montei a minha primeira empresa em 2022, a General Claims, ou 2022, 2015, aos meus 22 anos, vendi 50,1% dessa empresa para o Grupo ISA, um dos principais grupos de seguros do Brasil, vendi o restante em 2025 e fundei a Acelera 360. Para você que não conhece a Acelera 360, nós somos uma escola de empreendedorismo hands-on. Lá eu ajudo você a empreender nessa era da inteligência artificial, essa era que está mudando todo o mercado. Então, se você tem uma ideia no papel, vem com o pai que eu te ajudo. Se você tá aí, já tentou fazer microsas, SAS, esse monte de porcaria e não conseguiu tirar isso do papel, não conseguiu fazer isso e alavancar, vem para Acelera que eu te ajudo. Se você quer montar consultoria, cara, não importa. Se você quer empreender de forma geral, eu tenho muita bagagem, meu time tem muita bagagem para poder te ajudar a fazer o seu sonho acontecer, o seu sonho virar realidade. Vou te ajudar a se emitir sua primeira nota fiscal. E para você que é empresário e está assistindo esse vídeo aqui, deixa eu te contar uma coisa. Lá na Acelera eu posso te ajudar também implementando a minha infraestrutura de crescimento com IA. É só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e submeter a nossa vaga que meu time vai te chamar e a gente vai conversar, vai te apresentar e se fizer sentido o teu projeto com o que a gente tem aqui para entregar para você, se a gente gerar valor, vai ser um prazer tê-lo dentro da Acelera. Então bora começar esse vídeo? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui. Bora, o que, que eu faria, rapaziada? Quero montar uma consultoria estratégica em IA. Antes de falar sobre o que, que eu faria, vocês sabem o que, que faz uma consultoria? O que, que uma consultoria entrega? Aqui tem a definição técnica. Uma consultoria. Uma consultoria é quando alguém ou uma empresa com experiência em uma determinada área, então tem consultoria financeira, tem consultoria de processos, de gestão e por aí vai, te ajuda a resolver um problema que você não sabe resolver sozinho. Então ela vende clareza, direção e solução. Basicamente é isso que uma consultoria faz. Tá, e o que é uma consultoria estratégica? Então é um tipo de consultoria que não foca só na parte operacional, mas também na visão da empresa e nas decisões e no plano de ataque. Então ela responde ali basicamente, ó, onde está o real gargalo do seu negócio, onde que está atrapalhando o crescimento, o que precisa mudar. Então o que precisa mudar primeiro, na verdade, né? Porque assim, toda empresa tem problema, toda empresa tem que mudar muita coisa, e essa consultoria estratégica ela é literalmente focada em resultado. Então não é aquelas consultorias longas, são consultorias ali de um mês que são precisas. Pum, ataca na dor real. Ou seja, ela pensa no negócio como um todo e não só em ferramentas, tá? E o que seria uma consultoria estratégica em inteligência artificial? É quando você usa IA como meio, mas o foco continua sendo em resolver os problemas reais do negócio. Então, assim, não é que essa consultoria vai vender inteligência artificial, ela vai vender redução de custo, vai vender automação de processo, vai vender aumento de conversão, ganho de escala, eficiência operacional, vai vender liberdade para o empresário, vai vender organização. Então, assim, a IA é o como e não o que. Então, a IA ela vai ser usada em partes do processo que provavelmente é manual, tá? Então, esse tipo de consultoria aqui é aplicado para o mercado tradicional. Kelvin, por que você montaria uma consultoria estratégica IA? Então, assim, ó, se eu tivesse hoje começando, tranquilamente eu montaria uma consultoria porque eu conseguiria cobrar muita grana. Então, tipo assim, uma consultoria dessa, se você cobrar, por exemplo, 35 mil em um mês de entrega, a sua hora vai sair aproximadamente R$ 1.500. É muito vantajoso. E sozinho dá para você pegar uns 3 clientes tranquilamente. Dois a três clientes por mês dá para atender com uma boa qualidade. Contrata só mais uma pessoa, então olha que legal. Rapidamente você consegue criar uma receita, um faturamento interessante, sem a necessidade de ter um time muito grande. E não precisa ter um produto específico, precisa ter o quê? Metodologia. Metodologia eu vou mostrar para vocês, uma metodologia para vocês entenderem, caso você queira montar uma consultoria
estratégica com inteligência artificial. Então, o primeiro passo que eu faria, sair do emprego, foi lá, eu iria abrir um CNPJ e criar uma estrutura de credibilidade. CNPJ, KCG Group, que é a minha empresa, eu tenho uma empresa chamada KCG Group, então que é assessoria empresarial. Criaria uma estrutura de credibilidade, site, Instagram, LinkedIn, colocaria para sair em alguma revista, alguma coisa do tipo, faria um investimento ali, marca, branding, então tipo, toda a estrutura eu faria ali uma estrutura de credibilidade para isso, tá? Depois de estar com isso aqui pronto, então a consultoria ela tem um nome mais genérico, então eu começaria por isso, não criaria alguma coisa, um nome muito cool, tipo, por exemplo, PyPy. Não colocaria o nome de uma consultoria desse jeito. Faria algo mais bem corporativo mesmo. Depois disso, nicho. Escolheria um nicho. Aqui eu tenho uma opção muito boa. Eu focaria muito em indústrias. Indústrias não de grande porte, tá? Indústrias de pequeno e médio porte. Vou colocar algumas definições para vocês entenderem aqui. Eu pegaria provavelmente empresas de 3 milhões de faturamento ano, até 40 milhões. Eu pegaria esse range para atuação. Por quê? Porque essas empresas aqui são pequenas, bem pequenas, até 40 milhões ali. Eu sei que é uma empresa média, mas dependendo do nicho, é uma empresa que você consegue ainda acessar o próprio dono da empresa, o próprio decisor, então ela é mais fácil de pegar, ela tem muitas dores e é a empresa esse faturamento rasga muita grana, tá com muita dor de cabeça, então eu entraria forte nessa parte de consultoria. Pegaria aqui indústrias, nichos, tá? Distribuidoras de produtos, por exemplo. Nossa, distribuidora, por exemplo, de farmacêuticos, distribuidora de importadoras, transportadoras também pegaria muito. Por quê? Porque são empresas que têm ali uma linha operacional muito grande e tem um back-office grande por isso, porque tem muita gente. E é uma empresa que geralmente ela vem crescendo, ela tem margens ali que são apertadas, mas se você ajustar, se você coloca IA nesse tipo de empresa, não na parte, logicamente, operacional, tipo na logística, se eu não mexeria, mas você consegue fazer com poucos ajustes, você consegue já dar um retorno significativamente alto, entendeu? Então, porra, e olha que não tem nada a ver com IA, mas se você mexe um pouquinho ali em gestão de processos, compliance, parte da própria cultura da empresa, a parte porra, não sei, vendas, puta, eu adoro vendas, comercial, processos comerciais, cara, isso é muito bom, porque só de você colocar a mão rapidamente, você consegue dar ROI, tipo assim, o cara já rapidamente ele vê o resultado. E aí eu usaria, tá, beleza, eu definiria um nicho aqui, eu tenho uma ideia de faturamento. Para me aprimorar nesse nicho, eu iria me aprofundar, eu iria estudar muito bem o nicho. Então eu ia pegar, por exemplo, um setor aqui específico que tem projeção de crescimento para 2020, para 2026. Um que eu estudei recentemente é o da educação. Porra, cara, os caras sofrem muito com taxa de evasão. Então, assim, evasões altas. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, de quem faz ensino à distância, ou quem faz universidade em geral, não só ensino à distância, de 100%, só 30% dessas pessoas elas completam. Então, assim, elas têm uma taxa de evasão muito alta e tem uma inadimplência alta também pra caralho. Então, olha aqui, se eu aplicar uma solução de IA, ou se eu sugerir uma solução de IA aqui dentro, rapidamente eu consigo trazer um resultado muito bom, entendeu? Principalmente na parte de cobrança, nesse caso aqui, não é nem na venda. Na educação, eu achei muito legal esse negócio aqui. E que funil que eu usaria, né? Qual que seria a minha estratégia de aquisição? Estou falando de empresas pequenas e médias. Eu faria um funil de outbound. Então, aqui, por exemplo, eu poderia comprar leads filtrando por KNAI das empresas na Speedio, ou usar Apollo.io para ir atrás de lead, e já montaria aqui um primeiro funil aqui, seria um funil de e-mail marketing. É um mercado muito tradicional, então eles leem muito e-mail ainda. Tem um mercado corporativo, por sinal, lê muito e-mail. Então, cara, eu bateria muito em e-mail marketing,
ligação mesmo, tentando ligar, pá. Eventos do setor, então eu iria entrar no evento, me comprar alguns ingressos e fazer network e me posicionar como o cara da inovação, o cara da tecnologia. Eu sou o cara que traz a tecnologia aliada à área de negócio para trazer resultado. Inclusive, esse sempre foi um pitch que eu utilizei. Então, é tecnologia mais negócio aliado a resultado, saca? Eu ia trazer a visão de, cara, empresas assim, você não pode jogar um chatbot aqui e esperar resolver. Não resolve, entendeu? Colocar uma automação em N8N, automação de N8N, porra, não faz sentido. Então tem que ter primeiro um mapeamento de processo. Então eu faria isso. Eu iria me colocar na posição de, velho, vem aqui, você precisa mudar, você tem que implementar um modelo mais AI first. O mundo tá mudando, o negócio tá ficando louco, a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Faz o FOMO ficar lá em cima e aí vem trabalhando. Porra, tranquilamente eu conseguiria fechar alguns contratos aqui. Eu acho que isso aqui deve ser mais ou menos uma relação de 30-1. A cada 30 prospectados, um contrato fechado. Porém, aqui tem um ponto de atenção para vocês que é o tempo de contrato, tá? Então, assim, ó, a janela de fechamento desses contratos para esse tamanho que eu coloquei aqui, ainda mais para esses setores, é de provavelmente de 2 meses a 6 meses. Então significa o seguinte: você começa plantando para depois colher. E aí tem que ficar naquela jornada, tem que fazer o processo de farmer. Vai cercando o cara, dispara e-mail, liga, acha as pessoas no Instagram, no LinkedIn, vai cercando os principais decisores. Por quê? Essa estratégia é muito legal, porque daqui a pouco o cara fala, pô, tá todo mundo falando dessa empresa, de onde que ela tá vindo? Olha que sacada, entendeu? Então, basicamente, resumidamente, eu faria isso. Tá, mas Kelvin, qual que seria a entrega de uma consultoria? O que uma consultoria estratégica IA entregaria? O que você entregaria? Eu entregaria o seguinte: primeira etapa, eu iria fazer um diagnóstico da situação atual. Então, o cara quer implementar IA, o cara tá ouvindo que a IA vai mudar o mundo, o cara tá sentindo, fala, cara, porra, e vai mudar mesmo. Legal. Só que projetos grandes de inteligência artificial custam muito caro. Se você faz com um cara vagabundo, um cara barato, um cara que faz só automação, não resolve de porra nenhuma. Então, o que eu faria? Eu faria, primeiramente, falando para ele, ó, o meu trabalho é entrar, mapear o seu processo e falar para você aonde você deveria mudar. Em quais pontos você realmente deveria colocar inteligência artificial e uma IA que desse ROI, que desse retorno sobre o investimento. O que é uma IA que dá ROI? Imagina o seguinte: o cara tem lá 10 pessoas, o cara tem lá 10 pessoas fazendo o call center dele. Então ele tem 10 pessoas fazendo o call center dele. Cada pessoa custa lá, vai, R$ 2.500 de CLT, então total ela custa 5 mil, vezes 2, né? Se ela for CLT. Então ele tem um custo operacional de 50 mil por mês. Se eu coloco uma inteligência artificial que responde lá no WhatsApp e tudo mais, imagine que eu corte ali 10% da operação dele. Então já trago um resultado de 5 mil. 5 mil no ano custa 50 mil reais de economia, de saving. Então, olha, eu salvei 50 mil para ele. O ponto é, para implementar uma IA neste processo do call center, em quanto tempo eu tenho o payback, né? Em quanto tempo esse dinheiro volta para a empresa? Porque quanto tempo ele tem o retorno sobre o investimento? Essa é a lógica que eu ia mostrar. Então eu ia primeiro fazer o diagnóstico completo da situação atual. Deixa eu entender todas as suas linhas operacionais. Como que está o seu financeiro? Como que está a parte da contabilidade da empresa? Como que está a parte da operação? Como que está, mais ali nas linhas de back-office, como que funciona a parte de contratação da RH? Como funciona o atendimento? Como funciona o comercial? O comercial não é back-office, mas é uma piaria. Comercial são as principais. As partes muito operacionais, tipo, que precisa mesmo de gente, aí não tem o que fazer, velho. Aí eu acho que eu faria um mapeamento mais leve. Mapeou, diagnosticou, desenhou o processo, eu iria circular e montar alavancas. O que são alavancas? Alavanca é, tipo, basicamente falar, nessa etapa do processo, se você tirar isso e implementar isso, você consegue poupar tanto, aí você quantifica, transforma aquele tempo que você consegue salvar em dinheiro e mostra para ele por A mais B que se você gastar 70, 80, 100 mil reais num projeto de IA aqui, em 6 meses você recupera esse investimento. Eu faria este processo, esse desenho.
Por quê? Porque a partir desse desenho, esse é o entregável da consultoria. E aí você pode, você pegaria para desenvolver? Não. Mas eu conseguiria parceiros ou fábricas de software, coordenaria, faria o processo de coordenar essas entregáveis e implementar, porque aí nesse ponto eu não sou literalmente o responsável pela implementação, eu sou o cara que vai coordenar. Eu aponto o problema como consultor e acompanho a implementação do processo. Ah, Kelvin, mas aí é deixar dinheiro na mesa. Calma. O problema do ser humano é esse, quer resolver, quer fazer tudo. A gente quer, quando quer criar um SaaS, quer fazer um SaaS monstruoso que resolve todos os problemas do mundo. Quer fazer consultoria, daí já quer fazer a parte da implementação também. Eu ficaria com este entregável, diagnosticar, mapear, travar as alavancas e depois fazer um acompanhamento. Nesse processo de acompanhamento, poderia até vender um contrato fechado de 6 meses de consultoria ou um mês de consultoria inicial e depois podendo renovar. Então, uma consultoria é muito interessante. Você consegue cobrar aí tranquilamente, tipo, de 20 a 35 mil reais num projeto de consultoria estratégica, de diagnóstico de situação, bem feito, bem trabalhado, sabe? Indo no cliente, gerando o material, montando o BPM do processo completo, bem bacaninha, montando as alavancas, gerando toda aquela documentação, agregando valor para o cliente. A gente tem setores, na verdade, assim, não é nem mais um setor que vai sofrer com a IA. Todos os setores vão sofrer com a inteligência artificial. Não tem o que fazer, o negócio está ficando uma loucura. Mas a gente tem setores que vão sofrer mais ainda, principalmente aqueles que hoje já estão defasados, né? Tipo, hoje eles já não têm tecnologia suficiente. Agora, com a transformação digital, com a transformação com a IA, o negócio vai se acentuar de uma forma absurda. Kelvin, mas qual que seria o investimento mínimo necessário para montar uma empresa de consultoria? Eu acho que uns 10 mil reais. Seriam uns 10 mil reais. Kelvin, tem que ter conhecimento técnico para montar uma consultoria? Não, você não precisa ter conhecimento técnico de programação. Mas você tem que ter uma visão tecnológica e principalmente ser uma pessoa fuçada, saber o que dá ou não para fazer. Isso é extremamente importante. Porque no papel de consultor, você é o orientador. Então, eu tenho um background técnico, então assim, eu entendo muito o que dá para fazer e também tem essa parte de background de negócio. Agora, se você tem a parte do negócio e não tem o técnico, monta também, só que você sabe que você tem uma deficiência aí, uma skill a menos e você tem que aprender, você tem que entender. Você não precisa aprender a programar, mas você tem que entender o que dá ou não para fazer. E principalmente você tem que entender como que quantifica, como que você orça, como que você sabe o custo da implementação. Se você consegue fechar essas lacunas, você consegue tranquilamente montar uma consultoria. Kelvin, dá para faturar quanto com uma consultoria de uma pessoa só? Ó, uma pessoa só, se fosse só você, dá para fazer aí de 50 a uns 100 mil. Se você for muito foda, uns 100 mil. Você tem que ser bom fazer uns 100 mil. Agora, se você não precisa ser tão bom se você for contratar outras pessoas. E eu acho que esse é o jogo. O jogo de você montar a empresa, o jogo de você empreender, é você desenvolver essa skill de aprender a contratar, aprender a delegar. O principal é você ter a liderança, a visão para onde o mercado está indo e a seleção, né? Você selecionar boas pessoas, excelentes profissionais para te ajudar a empreender. Então, deleta essa sua parte de, não, mas eu não sou bom, eu não sei fazer. Contrata, seja bom em venda, seja bom em estratégia, traga o contrato para dentro de casa, gerencie esse contrato, todo empresário tem que ser um bom gestor, não adianta, não tem o que fazer, isso aí você vai ter que desenvolver essa habilidade, mas é uma habilidade desenvolvível, desde que você queira, e começa, pô. Eu só sei de uma coisa, a gente tem um país que tem mais de 23 milhões de empresas, dessas 23 milhões a gente tem 6 ou 7 milhões que são pequenos negócios, totalizando pequenos e médios, deve dar uns 8 milhões. Então, assim, é um mercado absurdo. Então, um monte de gente lá e você pode ser uma delas e você pode empreender. E o mundo está mudando. Então, assim, consultorias tradicionais estão sofrendo porque precisam de pessoas que entendam muito de inteligência artificial. Estão passando por essa mudança. Então, você já pode entrar sendo a consultoria de IA. Uma consultoria nichada, especializada, então, o que eu chamo de estratégica em inteligência artificial e atacar esse mercado. Se você quiser ajuda para empreender, eu posso te ajudar lá dentro da Acelera.
Você vai clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Agora, se você é um empresário e viu meu vídeo e falou, cara, faz sentido o que esse cara tá falando aí, e quiser um trabalho de consultoria, um assessment, você vai clicar também e se inscreve lá na Acelera que eu posso te ajudar a automatizar o teu processo. Esse foi o vídeo de hoje. Bora empreender, bora fazer acontecer, porque nunca foi tão fácil, tão propício o empreendedorismo no Brasil. O dinheiro está trocando de mão, o mundo está mudando e agora é a tua hora de fazer acontecer. Bora empreender, porra. Vamos fazer acontecer. É isso. Um abraço e até a próxima.